Então, mais elementos aí importantes. Professor Emanuel, olhando mais uma vez um pouco aqui para o Ceará, na sua avaliação, quais devem ser os efeitos desse racha interno no bolsonarismo, na direita, para uma possível candidatura de Ciro Gomes? Ciro, que ainda não falou nada sobre essa situação, está caladinho, mas eu acredito que em algum momento ele vai também precisar atuar, né? Não pode ficar só vendo, né, tudo pegando fogo, e se ele se dispõe a ser realmente o candidato com apoio da direita ao governo do estado, talvez precise também tomar alguma atitude. Ou não, o melhor realmente é ele se fazer de doido, fica ali quieto no canto dele e espera a crise passar. Sua opinião? Olha, ontem mesmo, num texto publicado pelo jornal O Povo, a gente lia que o Ciro tinha sido consultado sobre a ligação que o André, aqui o André fez referência, né, que tinha sido feita ao Bolsonaro em viva voz, para solicitar o apoio ao Ciro. O Bolsonaro teria concordado e o Ciro disse, no texto da matéria do jornal O Povo, de que essa ligação nunca havia sido feita. Eu acho que essa declaração do Ciro para vocês deve gerar aí algum mal-estar com o André, porque, ao fim e ao cabo, o André estava se saindo como mentiroso na história, né? Bom, então acho que uma primeira consequência para o Ciro é mais um elemento para cobrar a coerência ideológica dele. Porque nesse episódio, como eu estava lembrando, a Michelle está puxando o grupo bolsonarista e o PL para uma coerência ideológica, colocando então o Ciro na conta daqueles que, rejeitando o seu passado, agora age de modo pragmático e vai contra tudo aquilo que ele havia acreditado. Então, acho que a primeira movimentação é mostrar para o Ciro que o campo bolsonarista radicalizado é coerente, mas ele não é a ponto de se aliar a este grupo. Uma segunda consequência, então, é colocar o bloco que quer Ciro candidato nas ruas. Veja que a filiação do Roberto Cláudio, anunciada antes da filiação do Ciro, ainda não aconteceu. Então, o jogo político no entorno do Ciro, né, está menos movimentado do que o jogo político ao lado do Girão, da Priscila, da Michelle, etc. Até porque nós temos do lado do Ciro pessoas como o Tasso Gereissati que já estão longe do jogo político eleitoral há um tempo considerável. Ao passo que do lado contrário, que quer a candidatura de direita radical, você tem atores que estão atuando contemporaneamente no jogo político. Então, o Ciro precisa, de fato, colocar o seu bloco na rua, o que se limitou até o momento o ato de filiação que aconteceu há várias semanas, né? Roberto Cláudio, volta a dizer, nem filiado ainda a um partido está. E uma outra consequência, então, é que esse episódio já nos dá indícios de que uma eventual candidatura dele com o apoio desse grupo vai ser o tempo todo tensionada, porque Jair Bolsonaro está preso e Michele não está, e essa base bolsonarista radicalizada no Estado, que estava lá no evento, também está livre para fazer essas manifestações. Então, a preço do que aconteceu no domingo, em se efetuando a candidatura do Ciro, ela será o tempo todo, até a campanha, tensionada por essa ideia de pureza que a Michelle e esse grupo protagonizou aí no domingo. Então, eu acho que, de fato, nos dá indício de que, em sendo candidato, Ciro Gomes não terá uma vida fácil exatamente dentro do campo político que está prometendo calcionar a sua campanha, né? Então, obviamente, quem deve estar muito feliz com esses episódios é o campo governista, o governador Elmano, que vê aí, e o seu entorno, que vê aí que esse grupo está completamente rachado, exatamente porque o grande líder que poderia silenciar todas as tensões está preso, não pode falar e deverá estar preso também, impedido de falar, até que a eleição aconteça, né? E fica aí também o grande desafio do Ciro Gomes em mostrar força, junto com outros possíveis aliados, como o próprio Flávio Bolsonaro, do pragmatismo frente à ideologia capitaneada aí pela Michelle, pelo Girão e por outros atores. Agora, eu penso também, Ítalo, se você me permite, que tem uma consequência aí direta para a candidatura da Priscila Costa, né? Porque a vinda da Michelle tem muito do seu protagonismo. A Priscila é vice-presidente do PL Mulher Nacional. Ela foi posta nas imagens
que divulgaram o evento do Girão, então ela era convidada oficial, ao passo que o André não era. Ela foi anunciada como candidata a senadora da família Bolsonaro pela própria Michele, mas ontem, na nota que o senador Flávio enviou para o jornal O Povo, que eu convido os ouvintes e telespectadores a irem lá no site conferir, o senador Flávio diz uma coisa bastante interessante que eu penso que tem ali alguma coisa nas entrelinhas. Porque o Flávio diz assim: a Priscila deverá ser uma puxadora de votos para a Câmara Federal. E o Alcides, o candidato a senador. Então, o Flávio está dizendo com todas as letras isso. Mas por que me chamou a atenção? Porque me parece que o grande fenômeno eleitoral testado em 24 é o André. Mas ele foi apresentado pelo Flávio. Mas não é o André que foi apresentado pelo Flávio como puxador de votos para a federal. E se a gente lembrar, em 22 ele foi o mais votado. E o Flávio está apresentando a Priscila. Então, isso para mim está dizendo duas coisas. Primeiro, que é terminantemente decisão que ela não seja candidata ao Senado, seja o Alcides, mas parece que o Flávio está sugerindo que o André Fernandes não será candidato a deputado federal, deverá voltar para a Assembleia Legislativa. Aí já sou eu que estou dizendo a partir do que ele diz, porque ele não colocou o André como puxador de votos. O André, então, deve estar voltando para a Assembleia para tanto ter visibilidade no Estado e na cidade, tendo em vista a eleição de 28 e mais ainda a eleição de 30 para governador quando ele já tem idade, né? Então, eu acho que na nota que o senador mandou para vocês tem isso daí escrito e me parece sugerir exatamente isso. Vamos ver se é de fato como a gente está pensando. Professor Emanuel Freitas, então, decifrando, né, esse recado